Sabe aquela sensação? Aquela frustração de ralar muito, ter uma renda legal entrando, e mesmo assim, quando chega o fim do mês, a pergunta é sempre a mesma: ué, pra onde foi todo o dinheiro? Pois é, se isso acontece por aí, saiba que é um problema mais comum do que se imagina. Vamos entender por que isso acontece e, o mais importante, como é que se resolve de verdade. Olha, essa frase aqui, ela resume tudo, não é mesmo? É o sentimento de uma empresária que, poxa, mesmo com um faturamento ótimo, se sentia completamente perdida. O problema aqui, veja bem, não é a falta de dinheiro entrando, é a falta de clareza, de controle sobre para onde ele está indo. E não estamos falando de pouca grana, não. Com um faturamento desses, R$ 30.000 por mês, a gente esperaria o quê? Tranquilidade total, certo? Mas a realidade para muita gente é exatamente o contrário. Isso mostra uma coisa fundamental. O problema não é o quanto entra. E o resultado disso é um ciclo vicioso de estresse. É aquela sensação de estar sempre correndo atrás da máquina, sabe? Pagando conta no limite, sem nenhum tipo de plano. Essa desorganização toda gera uma ansiedade que não vai embora e a impressão de que, não importa o quanto se esforce, a tal da paz financeira nunca chega. Ok, então qual é a primeira coisa que a gente pensa quando se sente assim? Normalmente é correr para uma planilha, para um aplicativo de orçamento, mas e se esse remédio que todo mundo recomenda for, na verdade, parte do problema? Vamos ser sinceros. Quem nunca começou uma planilha de orçamento super empolgado, preencheu ali por 1 ou 2 semanas e depois simplesmente largou de mão? A verdade é que, para esse tipo de problema, essas ferramentas quase sempre falham. E o motivo é bem mais simples do que parece. O ponto crucial é esse aqui. Um orçamento tradicional, ele é como o espelho retrovisor de um carro. Ele só te mostra por onde já passou. Já o navegador financeiro, bom, ele funciona como um GPS. Ele mostra o caminho para onde se quer ir. A diferença de abordagem é gigantesca. E o que acontece quando a gente fica só olhando para o retrovisor? A gente vê os gastos que já foram feitos. E isso, convenhamos, não adianta mais nada. Só gera frustração, culpa, aquele sentimento de puxa de novo, não aponta uma direção, não recalcula a rota, é um mapa do passado e não um guia para o futuro. Então, se o remédio tradicional não funciona, é porque ele está tratando só o sintoma e não a causa real do problema. E é aqui que a gente chega no ponto central, a necessidade de um diagnóstico de verdade, um check-up profundo, quase como se faz na medicina. E essa abordagem tem nome, Medicina Financeira TM. É uma metodologia que vai muito além do superficial. A ideia é simples, mas muito poderosa. Usar os mesmos princípios de um diagnóstico médico para investigar a fundo e tratar a origem dos problemas financeiros, não só as consequências que aparecem no dia a dia. É fundamental entender essa diferença. O que a gente sente, a ansiedade, o dinheiro que some, isso tudo são os sintomas. Mas a doença de verdade, a causa raiz, está ali, escondida. E é ela que precisa de tratamento. Agora, olha só que interessante como este slide conecta as coisas. Do lado esquerdo, os sintomas, como ansiedade financeira. E do lado direito, a causa raiz, a falta de um sistema claro. O dinheiro que some. Muitas vezes a causa é misturar as finanças pessoais com as da empresa. E as dívidas que sempre voltam podem vir de crenças limitantes que a gente carrega há anos. É uma conexão direta, tá vendo? Bom, com o diagnóstico em mãos, aí sim a gente pode finalmente falar da solução. E não é uma dica rápida, um truque. É um plano de tratamento financeiro completo, estruturado. O foco é ter um plano de ação que ataca justamente aquelas causas que foram identificadas, de forma sistemática. Não é uma solução genérica de prateleira, mas um tratamento desenhado especificamente para a realidade de cada pessoa, de cada família. E esse plano é bem abrangente. Ele começa pelo alicerce, pela base de tudo. Organizar o orçamento e criar reserva de emergência. Só depois que essa base está sólida é que o plano avança para atacar as dívidas, para estruturar os investimentos, planejar a aposentadoria e, lá no final, proteger tudo o que foi construído. É uma jornada completa para a saúde financeira. E essa frase aqui, ela resume uma mudança de mentalidade que é fundamental. Muita gente ainda acha que planejamento financeiro é sinônimo de se restringir, de cortar tudo. Mas a verdade é o exato oposto. Ter um plano claro dá a liberdade de gastar sem culpa naquilo que realmente importa, com a segurança de que o futuro está sendo bem cuidado. Com tudo isso, a jornada para a saúde financeira fica muito mais clara.
Ela deixa de ser aquele labirinto cheio de ansiedade e passa a ser um caminho com etapas bem definidas. Porque no fim das contas, o objetivo não é só juntar dinheiro, é transformar aquela sensação de caos lá do começo em clareza, em controle e, o mais importante de tudo, em paz de espírito. É usar o dinheiro como ferramenta para viver bem, sabendo que se está no comando do próprio destino. E aí, fica a pergunta no ar. Se esses sintomas todos soam familiares e se o tratamento faz sentido, talvez seja a hora de buscar um diagnóstico preciso para começar essa jornada de cura financeira, não acha? Para quem se identifica com essa necessidade de ir além dos sintomas e tratar a causa real dos problemas, o primeiro passo é buscar um diagnóstico profissional. O caminho começa com conhecimento e um plano claro.